Oi? Posso? Está no contrato para começar agora? Gente. Bom, boa tarde a todas e todos, a todos que estão aqui presentes. Mais uma vez, agradecendo a presença de vocês desde aí do primeiro dia, né, do Free Paracatu, nossa programação. O primeiro festival ele é patrocinado pelo aqui em Ross, que é a empresa aqui da região, via Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, o apoio da Prefeitura Municipal de Paracatu, na figura do prefeito Igor, que a gente já agradece essa acolhida. Aí a Paróquia Santo Antônio, né, que nos cedeu o espaço, enfim, nos permitiu também fazer a exposição lá na Praça da Matriz, que é o Portinari Negro, e o projeto Portinari, né? Todos os nossos eventos estão sendo transmitidos pelo YouTube, e a gente pede que as pessoas comentem, enfim, indiquem para outros amigos, e além, né, de estarem presentes aqui para fazer contato com os autores, acessar a nossa livraria, tudo mais. Bom, hoje vamos falar um pouco dos sertões, né? Dos sertões no sentido amplo, e nessa ideia de, pelos sertões, digamos assim, talvez a gente fale sobre Guimarães, Afonso Arinos, enfim, né? Mais ou menos perpassando esse imaginário nosso. Vamos conversar com aqui o nosso amigo, também curador desse festival, que é o Sérgio Abranches, aqui ao lado. E nós, como somos rebeldes, né, fizemos uma boa substituição, né, do Afonso Borges por ninguém menos, ninguém mais do que o Jefferson Tenório, né, Jefferson? Então, bem-vindo ao Free, aqui. Se fosse Afonso, eu não apertaria a mão assim, dessa maneira, né? Mas, enfim, mas eu amo Afonso Borges, né? Bom, vou pedir, viu, Sérgio, aqui o nosso anfitrião de hoje, que é o Tenório, que só você faça uma rápida apresentação sua para o público, que a gente não se atreve a isto, né? Podemos exagerar muito ou exagerar menos, né? Mas depois eu vou passar para o Sérgio e a gente fala um pouco dessa temática que é essa ideia de sertão. A gente está numa região próxima de tudo isso, né? Então, por aqui, algum tempo, ou seja, do século XIX para cá, ainda tinha essa ideia sertaneja, né, de uma região de mata atlântica, né? Então acho que seria um pouco por aí, né? E como uma região dessa também produziu grande literatura para o país, né? Mas faz uma apresentação, depois eu passo para o Sérgio, que ninguém conhece ele, né? Então seguimos por aí. Bom, boa tarde, sou Jefferson Tenório, sou autor do livro O Avesso da Pele, e fui convocado há poucos minutos pelo Afonso para substituí-lo, para a gente conversar um pouco sobre esses sertões. Eu vou meter mais ao Grande Sertão Veredas, mas acho que a gente vai ter uma conversa legal aí. Doutor Sérgio Abranches. Muito bem. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui e aquelas que não estão, que estão nos vendo online, ou que vão nos ver online também, né? Então, boa tarde, presente e futuro. Eu sou Sérgio Abranches, sociólogo, escrevo, sou escritor e sou daqui, sou sertanejo, sou aqui de Curvelo. Então, vou falar um pouco sobre o meu território, a minha terra. É um curvelense, curvelense não, curvelano, né, que mora hoje no Rio de Janeiro, mas, enfim, isso não sai, né? Você sai do sertão, mas o sertão não sai de você. Esse espírito, vai pegando aqui, esse espírito do sertão,
ser do sertão e o sertão não sair da pessoa. Está em Guimarães Rosa isso? Você acha que... O que resume mais isso na obra do Guimarães? Eu acho que é essa transposição do ecossistema sertão, que é uma parte específica do cerrado, né, para uma ideia metafísica do sertão, né, que o sertão está dentro da gente, né, o sertão que está em todo lugar. O sertão é uma espécie assim de zeitgeist da época, né? Então, o Guimarães certamente é aquele cara que é muito cosmopolita. Poderia ter escrito uma coisa mais cosmopolita, uma obra mais cosmopolita. Por exemplo, o primeiro conto que o Guimarães escreveu, ganhou um prêmio, é um conto passado em Londres, policial, à moda de Edgar Allan Poe. Quer dizer, ele podia fazer um outro tipo de literatura. Ele escolhe fazer essa literatura porque essa literatura tem a ver com o seu âmago, né? Quer dizer, aonde ele se formou. E o Guimarães tinha uma peculiaridade, como ele foi míope sem óculos até os 12 anos, mais ou menos, ele olhava para o... Ele teve uma experiência muito de proximidade com o ecossistema do cerrado, né, de olhar de perto as coisas, não enxergar ao longe. E quando ele põe o óculos, ele passa a enxergar também o sertão mais longínquo, mais longe, né? E daí ele começa a pensar nisso, faz as viagens. E eu acho que certamente ele é. E você sabe que eu acho que o Lúcio Cardoso também. Eu acho que o Lúcio Cardoso, mesmo no Crônica da Casa Assassinada, o Lúcio Cardoso é de Curvelo, né? Guimarães de Cordesburgo. E o que Guimarães diz é que o sertão começa ali na fronteira entre Cordesburgo e Curvelo, passa por Corinto, Paracatu e vai até Goiás. Então, essa visão do Guimarães também está presente nesse sentido, né? Essa enraizamento no sertão, no Lúcio Cardoso. Maleta, claramente, é um romance sertanejo. Crônica da Casa Assassinada é um romance cosmopolita, já passado né, fora daqui, mas que tem raízes aqui, que deita raízes aqui. Ele passa pelo Espírito Santo, passa pelo estado do Rio, mas a família central da Crônica da Casa Assassinada é uma família que tem profundas raízes mineiras. É um pensamento verdejante, né? Porque não basta só ter mato para dizer que... Né, árvores e matos para dizer que é sertão, né? Há uma cosmologia do sertão, né? O sertão também produz um sentido de vida. Você falou do Guimarães, que foi embaixador, né? Viveu basicamente fora, né, do país durante muito tempo, mas ele estava sempre, ele levou consigo, né, essa raiz, né? E você falou do Lúcio Cardoso. O Lúcio Cardoso escreveu um livro sobre as favelas, né? Um romance sobre a favela. E ele nunca tinha ido à favela. Então, eu fiquei imaginando o camarada de nunca ter ido à favela, escreveu um romance que, inclusive, é fantástico sobre a favela. Fala das malocas, que não sei o que mais. Mas né? É porque ele era um homem muito da noite do Rio, onde ele se encontrava muito com, né, sobretudo na coisa da música, muito com gente que conhecia a favela. Então, ele pega aquele negócio da conversa ali da noite, né? E ele, de fato, ele é um homem apaixonado pelo Rio, pela vida noturna do Rio, né? Mas ele tem essa... Os diários dele têm muitos apontamentos, né, sobre... Que é muito fantástico, né, esse período do Lúcio Cardoso. Mas a gente só conhece, às vezes, o escritor por uma única obra, né, que é a Crônica da Casa Assassinada, enfim. Mas a obra do Lúcio ainda merece vários olhares, enfim. Jefferson, essa questão que a gente fala do regionalismo, né? Quer dizer, como alguns regionalismos eles servem para colocar um autor, uma autora numa caixinha, fecha ela, tranca e joga a chave fora, né? E o autor não consegue sair desse envelope lacrado que o coloca, né? Mas, assim, você vê que o Guimarães, acho que o Grandes Sertões do Guimarães, embora seja um esplêndido, um excelente contista, né? Sagarana, enfim. Só acho que Sagarana é uma coisa que já imortalizaria o próprio Guimarães. Você que teve contato também com essa literatura, né? Quer dizer,
O Jefferson, ele não falou, mas ele nasceu no Rio de Janeiro, né? Foi para Porto Alegre, 13 anos, né? Para Porto Alegre, fez toda a formação dele intelectual, literária, em Porto Alegre, foi servidor, deu aula, né? Foi professor em Porto Alegre, e hoje é um homem de São Paulo, quer dizer, Rio, Porto Alegre e São Paulo, né? Experimentou cidades completamente diferentes, né? E a tua obra, quer dizer, você está no terceiro romance, romances que os primeiros premiados, né, como os livros do ano, publicados no Rio Grande do Sul. Você sentia também esse peso regionalista? Ou seja, eu sou reconhecido no Rio Grande do Sul, mas o resto do país o resto do Estado da Federação não me conhece? Seria um pouco assim também? Depende. Bom, você pode falar também do Guimarães, tá? Depende para quem eu vou dar entrevista, né? Porque quando eu dou entrevista para um jornal gaúcho, eles me colocam como escritor gaúcho, né? Mesmo eu não tendo nascido lá. E aí quando eu dou entrevista para algum jornal fora do Rio Grande do Sul, aí eu sou tratado como escritor carioca, né? Olha, eu acho que o mais impressionante eu falo especificamente do Grande Sertão Vereda, para mim, é essa capacidade de interiorização do sertão, né? Interiorização subjetiva, né? Ou seja, ele pega esse espaço, que é um espaço concreto, né? Esse espaço que, na época, se tinha um entendimento que o sertão era esse lugar isolado, esse lugar longe da cidade, esse lugar afastado, árido, seco. E o Guimarães Rosa vai fazer essa associação desse espaço com o interior da gente, né? E agora, pensando no título do Avesso da Pele, eu acho que eu guardei isso, porque eu penso que esse sertão, todos nós guardamos, né? Esse lugar isolado, único, que só nós temos acesso, né? Que é um pouco o que o Guimarães diz quando ele fala que o sertão é em todo lugar, mas também é dentro da gente. E essa capacidade, então, de ele conseguir abstrair esse sertão e botar de maneira metafísica, né? Eu acho que isso que é o grande pulo do gato, assim, do Guimarães Rosa. Mas antes, assim, só para iniciar, contar uma pequena anedota sobre o Grande Sertão Veredas. Quando meu filho nasceu, coincidiu com a época que eu li o Grande Sertão Veredas, e eu li o Grande Sertão Veredas obrigado, assim, né? Porque na época eu estava fazendo graduação em letras, e eu estava fazendo um curso de literatura brasileira, e o primeiro livro era o Grande Sertão Veredas. E assim, o professor deu um mês assim para a gente ler o livro. E só por curiosidade aqui, quem é que já leu o Grande Sertão Veredas aqui? Olha aí, ó, bastante gente, hein? Que responsabilidade. Que responsabilidade agora, né? Não vamos poder falar besteira. Se eu soubesse, teria lido alguma tese antes. Então, aí quando meu filho nasceu, eu estava lendo o Grande Sertão Veredas, assim, e foi uma dificuldade, assim, acho que vocês devem reconhecer, né? Quem não está acostumado com a linguagem do Guimarães Rosa. E aí eu fiquei assim, depois que eu passei das primeiras páginas, aí você começa a entender toda a trama, né? E aí entra o Diadorim, enfim, a Diadorim ou Diadorim. E aí meu filho nasceu e eu fiquei assim, nossa, que livro espetacular, tal. E aí, conforme o meu filho ia crescendo, eu ia fazendo pequenas releituras. Eu não lia o Grande Sertão Vereda de novo, mas eu lia alguns trechos, assim, né? E, enfim, tem glossários, né? Falando só sobre o sertão, falando sobre a linguagem, assim. É um livro bastante explorado nesse sentido. E aí, quando meu filho fez uns 4, 5 anos de idade, eu comprei para ele um livro que era a adaptação do Grande Sertão Veredas para criança. Era um livro super, eu não me lembro agora quem fez a adaptação, mas eu lembro que era um livro super bonito, ele era grandão, assim, e tinha umas imagens assim muito chamativas e tal. E eu dei pro meu filho, não sabia ler, mas eu dei o livro para ele e eu comecei a ler para ele, né, o livro. Ele não deu bola para o livro, ele deu bola para a embalagem, né, mas tudo bem. E eu comecei a repetir para ele a frase, o sertão é dentro da gente, né? E eu ficava perguntando para ele, filho, onde é que fica o sertão? E eu dizia para ele, você tem que falar, o sertão é dentro da gente. E eu tenho um vídeo, inclusive até compartilhei no Facebook, um vídeo desse momento, em que eu falo para ele, filho, onde é que fica o sertão? E ele aponta para o próprio peito e diz, dentro da gente, né?
Até hoje, se eu pergunto para ele, ele diz que eu estou enchendo o saco dele, mas ele sabe dizer a resposta, né? Aí, quando eu escrevi o Beijo na Parede, meu primeiro livro, a dedicatória que eu fiz foi para o meu filho, João, e eu coloquei João, que já sabe aonde fica o sertão. Né? Mas tudo isso para dizer o quanto o Grande Sertão Veredas me impactou, assim, em vários sentidos, né? Assim, tanto no sentido estético quanto no sentido existencial mesmo, assim, né? De entender que é possível você falar desse particular, né? Que é o que o Guimarães Rosa, e entrando na questão do regionalismo, falando desse particular, mas ao mesmo tempo tendo esse ar cosmopolita, né? Que é um pouco o que o Guimarães faz. E aí acho que a gente concorda aqui, né? Que não consideramos o Guimarães Rosa como um regionalista, justamente porque ele funda uma linguagem, né? Ele não faz uma imitação do sertanejo. Ele, na verdade, ele inventa uma linguagem, ele funda uma língua portuguesa, né? E dentro dessa fundação da língua portuguesa, ele vai misturar o linguajar do sertanejo, ele vai misturar o português arcaico, ele vai usar neologismos, né? Então, isso faz com que ele crie um outro sertão, né? Que é esse sertão ficcional, literário, estético, e por ele criar esse sertão, é que ele é um sertão muito autêntico, né? Essa é a grande, né, questão. Jefferson, eu não sei se... Acho que acho que o grande dom da literatura é você poder escrevê-la de qualquer lugar e ela ser universal, né? Então, assim, quando a gente fala, né, eu vou pegar aqui um ponto que eu bato muito, quer dizer, quando você pega a Carolina... Ok. Carolina presente. Presente, só falei nela, os sinos tocam, mas assim, quando pega a Carolina, ela poderia ter escrito o Quarto Despejo de qualquer lugar, não propriamente dentro de uma favela, né? E como é um livro tão universal, são 6 milhões de livros, a estimativa, né, do Quarto Despejo vendido hoje, vários países, enfim, foi best-seller em 11 países. Eu penso isso no Guimarães, mas no Guimarães eu vou mais além. Acho que a Carolina fez uma experimentação de linguagem que muito pouca gente entende. Primeiro é o mineirês, né? Depois é a dicção banto, né? Dicção banto que vem, inclusive, do avô, conhecido como Sócrates africano, né? Era um homem que foi escravizado, nasceu em 1858, e ela escuta muito. Ela, inclusive, tem um conto, um texto, onde ela reproduz a forma que o avô falava. Ele falava a língua xixangana, é uma língua falada em Moçambique, né? Tanto até que o nome de bitita vem de imbita, né? Aquilo que tem cor ocre ou preta, né? Então, vem da língua xixangana. Então, ela reproduz isso. Eu estou falando isso porque, quando a gente fala em sertão, a gente vai lá para os primórdios do Brasil, dos bandeirantes, que tinham basicamente uma língua própria, né? Ninguém entendia, precisava ter tradutor, né, para determinadas falas dos bandeirantes, e o tradutor alemão do Grande Sertão Veredas se esmerou em tentar traduzir um monte de coisa para o Guimarães, e o Guimarães escrevia cartas para ele, que são cartas bem conhecidas, bem detalhadas. Nonada. O que é nonada, gente? Então, como é que eu vou verter isso ainda mais para a língua alemã, né? Então, Sérgio, queria que você comentasse um pouco, né, qual a capacidade, primeiro, da criação de neologismo, né, de fazer uma linguagem nova, porque a gente fala da linguagem da comunidade, da favela, como essa população se comunica e essa linguagem vai se impondo, né? O Guimarães impôs uma nova visão do sertão, ou do sertanejo, ou dessa população, né, que vem desde a época do Império para cá, ou antes dela, né, do Brasil colônia, e o quanto essa linguagem hoje é uma coisa comum. O Guimarães é um clássico. Primeiro, eu concordo muito com a interpretação do Jefferson sobre essa autenticidade do sertão, porque ele
ele traz o sertão para dentro, né? Ele faz uma versão metafísica do sertão. E com relação à linguagem, eu tenho uma coisa para falar sobre regionalismo, mas vou falar primeiro sobre a linguagem que você perguntou. Um segundinho, né? Para a gente separar o que a gente está falando de sertão da literatura nordestina, claro, ou do norte e tal. Né? Porque aí você falando... tem a Bagaceira, Zé Lins do Rego, que é totalmente diferente. Não, o sertão do qual nós estamos falando é o que ele chamava de sertão cerrado. Né? É desse bioma do cerrado. Né? E como é que eu imagino que o Guimarães fez essa junção? Primeiro, ele ouviu o sertão. Né? Quando ele começa a querer escrever sobre a transumância, né, a carregação da boiada pelo sertão afora para chegar até o local de destino, ele fez uma entrevista com o vaqueiro Mariano, no Pantanal, que é um espetáculo de texto. Porque ele quer ver como é que o cara fala. Depois ele vai com os na tropa, né, com os tropeiros, anotando o que eles falam e anotando a ecologia, né, o ecossistema. E isso dá no Guimarães, eu acho que o Guimarães é a pessoa, é o escritor, e é o local onde você encontra a melhor descrição desse bioma cerrado, porque ele fala o tempo todo nas águas, ele fala o tempo todo nas veredas e nos rios. Né? E eu já fiz trilha no Parque Grande Sertão Veredas, vendo cada um dos rios que o Guimarães Rosa menciona e tal, e realmente é um espetáculo. Né? Você vê claramente que o sertão é manancial. E ao mesmo tempo, depois de ouvir, ele começou, aí ele faz a junção da experiência sertaneja dele com a erudição, porque é um livro extraordinariamente erudito. Né? Quer dizer, eu tenho lido muito sobre quem escreveu sobre Guimarães, tem sempre alguém descobrindo alguma coisa. Mas aqui foi Platão, aí aqui foi... É muito erudito. Né? É um absurdo de erudição, mas que ele faz isso que você fala. Ele traz para... Ele enraiza, né? E essa concreção dá autenticidade. Mas, Sérgio, tudo que a gente pensa de Machado, né? 100 e poucos anos da morte do Machado, e quanto Machado ainda é novo no nosso imaginário em termos de interpretação, né? Até hoje está essa barafunda se o Capitu traiu o Betinho, traiu ou não traiu. Isso é shakespeariano. Total shakespeariano. Total. E o quanto Guimarães é recente demais. Né? Ainda está fresco o Guimarães, né? Mas eu acho também, aí, Jefferson, pegando dessa coisa da riqueza de detalhes, né? O quanto a riqueza de detalhes não é aquilo que está em Capitu, né, em Dom Casmurro, né, que em 10 páginas ele vai descrever, em 10 páginas, porque Capitu vai à janela, né, em 10 páginas. Né? Então, eu não estou falando sobre isso, mas o quanto essa riqueza te transporta, faz uma viagem para quem jamais teve contato com o sertão. Eu acho que isso é brilhante em Guimarães Rosa. Nós estamos falando de Guimarães Rosa, mas vamos falar também de Afonso Arinos, que é um autor de Paracatu, inclusive está sendo homenageado pelo Frei Paracatu também. Mas o quanto esse dado da riqueza. E o Guimarães, depois o Sérgio pode comentar mais, né? Ele era obcecado por determinadas coisas, né? Como o caso da Academia Brasileira de Letras, né, que ele foi obcecado. Mas eu queria que você pudesse falar um pouco dessa questão dos detalhes. Né? Como uma obra, né, as suas obras têm muitos detalhes, muitas entrelinhas que levam para outros raciocínios. Né? Talvez você escreva uma obra a partir de coisas que você deixou nos teus romances agora escritos. Né? Algum gatilho assim. É isso. Eu acho muito interessante a estratégia que o Guimarães Rosa vai utilizar para construir a estrutura do Grande Sertão Veredas. Né? Porque ele pega isso que o Sérgio falou, né? Ele pega esse sujeito Riobaldo, que é um sujeito que aprendeu a fazer conta e a ler muito precariamente, né? Então ele não é um intelectual propriamente dito,
Mas interessante que ele trava uma conversa com alguém que parece ser um intelectual, né? Então ele está contando a história dele, e ele tem 3 grandes preocupações, me parece, nesse romance, né? A primeira é a questão mais religiosa, assim, porque ele tem uma questão com Deus, né? E uma questão com o diabo também. A outra, me parece, a questão dele com o Diadorim, né? E a outra, me parece, o próprio sentido da vida, assim, né? O próprio sentido enquanto existência. Me parece que esses são os eixos, né, que conduzem assim o Grande Sertão Veredas. E o que me impressiona mais nesse livro é como ele consegue tratar de temas tão complexos, tão sofisticados, na voz desse sertanejo, que aparentemente é um homem muito simples. Né? Ou seja, como é que ele faz isso e como é que ele nos convence disso? Né? Como é que ele faz justamente esse convencimento, tornar esse narrador verossímil, né? E eu acho que isso passa pelo trabalho com a linguagem, né, que é um trabalho muito minucioso, é um trabalho de pesquisa, e não só da linguagem, ou de procurar o nome de determinada planta, de determinada árvore. Acho que é mais do que isso, assim, né? É encontrar ali submerso toda uma filosofia platônica, nietzscheana, Aristóteles, enfim, você encontra ali naquela tessitura daquele texto, a partir de uma narração de um homem que aparentemente é simples, né? Eu acho que é de uma maestria assim, incrível. Isso vem em todos os livros dele, né? O Sagarana. Tem um conto que eu costumava trabalhar com os meus alunos. Eu era professor de escola pública em Porto Alegre. Eu trabalhava aquele conto A Terceira Margem do Rio, né, que se eu não me engano está no livro Primeiras Histórias. E esse conto eu lia na íntegra, em voz alta com os meus alunos, assim, né? E aí parava em algumas expressões, daí pedia para eles. E o conto ele termina com o personagem indo de encontro ao pai fantasma, e ele desiste, e ele faz alguns questionamentos para si mesmo, né? E um dos questionamentos que rendeu assim muito nessa aula foi que tem uma parte que ele diz o seguinte: eu não queria terminar nos rasos do mundo, acho que é alguma coisa assim, né? Ou seja, ele não queria terminar na superfície da vida, né? Ele queria mais profundidade, né? E eu acho que o Guimarães Rosa ele sempre faz esse, digamos, apelo a essa profundidade, né? Então, a descrição dele, ela não é uma descrição gratuita, é uma descrição que vai de encontro justamente a esse aprofundamento, né? Ou seja, é pegar esse leitor, levar para dentro do sertão, e é quase como se ele fizesse um passeio, né? E fosse nos mostrando, olha aquela árvore ali, olha aquele pássaro, né? Olha aquele rio. É quase como uma espécie de contemplação, né, que ele proporciona, né, ao leitor. Vocês não acham que o primeiro mandamento da escrita é escrever para leigos, escrever para quem não conhece, né? Porque escrever para alguém que não tem contato com aquele universo, com aquela história. E daí, talvez, o requinte de detalhes e tal. Mas, Sérgio, o quanto isso tem de real, né? O quanto isso impacta no real, né? No imaginário da gente. De ver, pegando aqui a deixa do Jefferson Tenório, quer dizer, o quanto um filme, né, roda nesses... Tom, eu vou te responder contando a minha história com Guimarães. O primeiro livro do Guimarães que eu li foi Corpo de Baile, Noites do Sertão. E eu pirei lendo, porque foi quando eu descobri a coisa que eu mais gostava, e que eu não sabia que era a coisa que eu mais gostava, que eram os sons da noite do sertão. É quando ele começa a descrever a noite do sertão, com todas as vozes do sertão, né? E ele reproduz essas vozes com onomatopeias e invenções e tal. Eu olhei, eu me dei conta de que eu era sertanejo, né? Embora eu nunca tivesse morado no sertão, porque eu saí de Curvelo para Barbacena e depois para Belo Horizonte e Brasília.
Aí voltei para o sertão, Brasília é sertão. 3 sertões, né? É. Barbacena e Brasília, né? E aí, quer dizer, eu acho que aí que está o real, quer dizer, ele não desgruda do real, mas ele transforma o real. E essa transformação do real é que dá mais verossimilhança para Eu penso numa fotografia preta e branca, aquela fotografia do Machado, no século XIX, e você colore. Exatamente. Agora, sabe o que eu queria dar um pitaco nessa questão do regionalismo. Eu também queria voltar. Eu queria falar um pouco de Afonso Arinos. Eu vou falar, inclusive, porque tem um conto dele que eu quero comentar, que é muito, muito interessante. Mas esse negócio do regionalismo, eu estou escrevendo um ensaio tentando buscar as raízes dessa mentalidade da Casa Grande que se reproduz no Brasil até hoje, para ver se a gente, entendendo como é que ela se reproduz e permanece, a gente consegue destruí-la. Mas, e para isso eu recorri muito à literatura. E fui fazer uma leitura desses... eu li o Guimarães, eu li o Bernardo Ellis, eu li o Hernani Donato, que tem uma literatura passada no sertão paulista, né? E muito interessante. E eles têm várias coisas em comum. E aí, pensando nisso, eu recorri... a minha memória me levou a um livro de política, que é hoje considerado um dos precursores da ciência política no Brasil. Eu não gosto do termo ciência, mas da análise política, que é Coronelismo, Inchada e Voto, do Vitor Nunes Leal, que era um advogado, e na década de 40, ele escreve Coronelismo, Inchada e Voto, para mostrar como é que se montou o sistema oligárquico, de poder oligárquico no Brasil. E aí, quando você lê essa literatura dita regionalista, toda ela, na verdade, está se referindo a esse processo de formação de um sistema de poder no Brasil, um sistema de poder republicano novo e excludente também, e com seus conflitos. Eu não acho que seja regional, eu acho que são romances que tratam da formação do Brasil. E aí, com as suas especificidades. O Érico Veríssimo vai falar da formação do Brasil a partir do Rio Grande do Sul. O Bernardo Ellis da Constituição do Estado de Goiás na implantação da República, né? O Guimarães em Minas. Mas são basicamente romances sobre a formação nacional. Quando o Brasil começa a ganhar mais identidade, e identidade com base num poder que era não só oligárquico, mas era um poder de proprietários de terra. E no Hernani Donato, por exemplo, isso é muito interessante, porque ele mostra como é que o conflito fundiário ele se transforma, né? A primeira fase do conflito fundiário é porque você tem que controlar uma parte do território que vai de onde você cria o gado até a estação de ferro. E para você fazer isso, você tem que garantir uma faixa de transumantes, onde passa a boiada. Se você não garante esse território para você tem que pagar pedágio, né? E isso aí é uma coisa que se reproduz em vários lugares do mundo. Na Espanha, por exemplo, uma das organizações mais poderosas que teve no período da história de formação espanhola, chamava-se a Mesa, que era exatamente a confraria, a aliança de proprietários de terra, que garantia uma faixa para a transumância dos animais ao longo de todo o território espanhol, para garantir não ter que pagar pedágio. Então, e o Hernani Donato ele mostra essa primeira fase, né, da transumância. Depois, quando a Sorocabana vai chegando no Pontal do Paranapanema, o conflito muda. Passa a ser um conflito pela propriedade da terra, propriamente dita, na margem da estrada de ferro, porque aí você vai conseguir controlar o poder sobre toda a estrutura comercial da época. Eu acho que vem a valorização da terra, e aí você cria uma outra especulação. Uma outra. Essa estrutura que você levantou é a lógica colonial, né? Ou seja, você catalogar, identificar e um modo de você domesticar ou administrar, né? Então, quando você cataloga uma determinada literatura de regional, você está fazendo identificando ela para, de algum modo, domesticar esse tipo de literatura. E mais do que isso, né? Além de você domesticar, você inventa o que é o universal.
né? O universal também é um ponto de vista. O universal não serve para todo mundo. Não vai servir para todo mundo porque não existe o universal, né? Por exemplo, vamos tratar... Que temas que a gente pode dizer que é universal? Vamos ver... Família. Vocês acham que a família é universal? Ter uma família é universal? Alguém acha? Qualquer lugar do mundo, assim, as concepções de família mudam bastante, né? E se a gente entra, por exemplo, nas comunidades africanas, iorubás, por exemplo, você vai ter uma outra constituição de família em que esse universal, ou esse ideal de família não encaixa, não entra, né? Amor, por exemplo. Amor é um sentimento universal? Pode ser que sim, pode ser que não. Nas comunidades iorubás, por exemplo, o amor não é o tema principal, ou não é o grande sentimento, né? Nas comunidades iorubás, o grande sentimento é a alegria. O amor é um componente da alegria, né? Então, a ideia da fabricação do universal, ela serve também para colonizar e domesticar. Por outro lado, quando você coloca uma obra como regional, e aí você levanta essa bandeira, então, por exemplo, dizer que determinada literatura é literatura rio-grandense, dependendo de onde você está, né, eu acho que é importante dizer de onde veio esse livro, né? Se você está no eixo Rio-São Paulo, por exemplo, né, acho que é importante dizer de onde veio esse escritor, de onde veio, sei lá, um escritor de Paracatu, por exemplo, né? Acho que é importante dizer de onde ele veio, né? E aí dizer que, de certo modo, ele também está tratando das questões regionais. E os bibliotecários vão agradecer também, porque ajuda na hora da catalogação, né, de identificar e tal. Uma coisa que eu observei dos Estados Unidos, no ano passado eu passei alguns meses dando aula, e quando eu fui nas livrarias, você encontra nas livrarias, por exemplo, Toni Morrison, né, escritora negra, americana, né, norte-americana. E aí você diz assim, eu quero autores... você chega para o livreiro, né, e eu quero um autor, uma autora afrodescendente, né? Ele vai lá, vai te levar lá na estante onde estão os autores afrodescendentes e vai estar lá Toni Morrison, né? Aí você vai ficar satisfeito, nossa, está aqui, encontrei a Toni Morrison nos autores afrodescendentes. E aí você vai e diz, não, mas agora eu quero literatura universal, né? Aí ele vai lá te levar na estante onde está a literatura universal, e quem é que vai estar lá também? A Toni Morrison. Ou seja, o capitalismo resolve tudo, né? Então, acho que não é de todo o mal, o ruim, que haja essa classificação, desde que a obra não seja reduzida ou seja diminuída no seu valor estético, né? Você comentar, queria que você comentasse mais sobre a questão do regionalismo, que você queria falar. Eu vou contar um negócio que o Jefferson não sabe, né? E eu espero que ele continue. Olha lá que você vai contar. Espero que ele continue meu amigo. Mas eu conheci o Jefferson em Porto Alegre. Eu estava no Festpoa. E aí eu queria ler uma obra dele que eu não conhecia. E aí pedi um livro dele para ler e levei para o jornal. Deixa eu contar essa história melhor. Não foi assim, não. Olha, a hora que você vai contar, assim, a hora que você vai contar. Hein? Assim, o Tom foi meu padrinho, assim, né? É literário. Sou mais novo do que você, não tem barba, eu tenho. E porque eu estava lançando meu segundo livro, Estela Sem Deus, desconhecidíssimo, assim, ninguém sabia nada a respeito. E aí eu conheço o Tom na Festpoa Literária em Porto Alegre. Quem nos apresentou foi um amigo em comum que nós temos, o Fernando Ramos. E eu tinha que acompanhar o Tom, porque eu era da organização, né? Eu tinha que acompanhar o Tom para um outro evento, não sei para onde. E aí dentro do carro, o Tom olha para mim e fala, você lançou um livro, né? Eu disse, lancei. Pois é, eu quero ler e eu vou fazer uma crítica no Globo. Eu sou carioca e conheço carioca, né? Aí eu pensei, esse cara está me enrolando, ele não vai fazer coisa nenhuma. Ainda quer pegar meu livro de graça, que nem vai pegar o livro. E aí eu tinha um livro e dei para ele, autografado, aquela coisa, tá? E esqueci completamente, né? E aí passa, sei lá o quê, um mês, 2 meses, o Tom me manda a mensagem, vai sair amanhã a crítica do Estela Sem Deus no Globo. E aí, quando sai a crítica, aí os olhares se voltam pro Estela e aí o mundo se abriu, assim, né? Impressionante. Mas tudo isso para dizer o quê que você queria concluir? Eu não ia falar nada disso, viu? Não sei porquê. O meu Pix
Não, é que eu quando A gente já fez tanta mesa junto, né, que a gente se permite fazer essas brincadeiras. Não, mas é como as coisas, mesmo, a gente falando do Rio Grande do Sul, fala do Paraná, nós falamos de Salvador, Bahia, por exemplo. Antes de falar que eu queria falar do Jefferson, tem uma menina de Vitória da Conquista, ela escreveu um livro de poesia, ganhou o primeiro prêmio lá na cidade dela, e por alguma razão ela me acessou pelo Instagram, como vários me acessam pelo Instagram. Tem uma coluna na Folha, que eu escrevo toda quarta-feira, e eu queria mandar meu livro de poesia para você, se você não se importar de deixar um endereço. Aí deixou o livro dela, chegou, eu li o livro e escrevi uma matéria para a Folha. E eu estou vendo ela me mandando um monte de mensagem pelo Instagram. E a vida dela mudou por causa de uma matéria na Folha de São Paulo. O prefeito ligou para ela. A família toda começou a encará-la diferente, como escritora, porque ninguém dava nada para ela, negócio de poesia, né? Ninguém. Então, quantas vezes esse gap, essa ponte que a gente passa por ela todo dia e não dá menor valor, né? O quanto ela encurta nossos caminhos, né? E aí, quando eu fui vender, não vou falar o nome da editora, do Globo, que era minha chefe à época, eu disse, não sei, tem outros livros aí legais aí que estão chegando, tá? Eu posso te mandar aqui um monte aqui, tal, de livro, mas eu queria fazer esse livro aqui. Então faz. Eu não sei se vai sair, tá? Mas faça. É por isso que demorou 1 mês e pouco para sair, né? Porque depois eu queria mandar outro livro, assim, coloca aquele livro que eu te mandei, porque eu já fiz, estou fazendo outras coisas, e aí saiu o que eu me orgulho muito de ter feito aquela crítica do teu livro, né? É mais um comentário de... E aí a gente entra na questão, Tom, que é o quanto os jornais ainda do Sudeste, né, têm essa influência, esse impacto em escritores que são, aí, entre aspas, regionais, né? Ou seja, precisa dessa validação ainda. E aí eu acho que entra o jogo de poder, né? Nesse sentido do que é regional e o que é universal, né? Porque o que acontece no eixo Rio-São Paulo digamos, o chamado universal. E o que está fora disso seria, então eu queria que a gente chegasse... Eu queria que a gente chegasse aí, né? Também o quanto o regionalismo é uma coisa inventada para você fazer separações, né? Ou seja, estabelecer uma casta, uma elite, que vai sempre ficar em primeiro plano em tudo, independente do que se escreve, né? O Guimarães Rosa poderia estar hoje no ostracismo absoluto, como está o Afonso Arinos, enfim. Eu tenho uma pergunta. Você lembra... Você agora está fazendo a minha vez aqui está fazendo a minha vez agora de mediador, é isso? Até a minha vez. A curiosidade, como é que foi a recepção do Grande Sertão Veredas na época, assim, né? Foi 65, né? Porque eu tenho a impressão que não foi assim Não, e tem mais, quer dizer, muita gente que era amiga do Guimarães demorou a ler. Tem uma troca de cartas entre ele e o Manuel Bandeira, muito engraçada, porque ele dá um tempo, né? E aí o Manuel Bandeira não responde. Aí, Bandeira era crítico literário. Exatamente. Aí ele pega e escreve uma carta para o Manuel Bandeira, assim, reclamando mesmo, assim, pô. Aí o Manuel Bandeira responde a carta e diz assim, olha, eu ainda não tive tempo de ler o seu livro, porque a vida aqui fora não é esse Itamaraty todo. Mas demorou a pegar, né? Pegar. Mas Guimarães embaixador, né? Enfim. E depois, mas aí quando pegou assim, né? Geral, de vez. Mas no início houve um estranhamento. Houve um estranhamento e linguagem, teve muita crítica, linguagem. Muita crítica negativa. Teve muitos críticos que escreveram mal do livro, né? Que esse cara está querendo... E daí a questão, inclusive, da academia. Daí assim, a academia tem uma história... Seria legal contar a história da academia. A academia tem uma história legal, porque tem uma amiga minha, do Afonso,
a Lívia Baião, que acabou de fazer o doutorado de letras dela sobre Guimarães. E no FLI Araxá, acho que foi o último antes da pandemia, nós levamos a Lívia lá, porque ela tinha escrito uma peça, um conto sobre os 3 últimos dias da vida do Guimarães. Ela fez muita pesquisa da vida do Guimarães e aí ela transforma num monólogo do Guimarães, né? A aflição dele de ir né, de tomar posse na academia, etc. E ela conta com muito bom humor essa questão da academia. Porque a primeira candidatura do Guimarães à academia, ele perdeu a eleição para o Afonso Arinos de Melo Franco. E ele ficou muito mordido, né, de ter perdido para o Afonso Arinos. Ele disse, não sei se eu vou voltar a me candidatar ou não, e tal, mas ele se candidata em seguida e ganha. E quem faz o discurso de recepção do Guimarães Rosa é o Afonso Arinos. Mas não só isso, né? É porque ele ficava mandando carta para os acadêmicos o tempo todo sobre essa questão, ele fez, insistindo, tal, enfim. Ele fez muita campanha, era a coisa que ele mais queria, né? Por favor. 2. Exatamente. Não é. Eu vou falar do seu Afonso Arinos agora. Bom, de fato, é o Afonso Arinos. Na verdade, ele é sobrinho do Afonso Arinos aqui de Paracatu, né? Mas foi bom ela ter puxado o Afonso Arinos, que eu vou falar um pouquinho dele. O Afonso Arinos, eu acho que ele é um pouco o precursor dessa leitura ficcional sobre o sertão, e ele já expressa algumas coisas que têm em comum. Por exemplo, você pegar o Maleta, está lá, ó, que eu vou falar, sabe em quê? Assombração. No Guimarães tem o pacto com o diabo, né? No Pelo Sertão, o Afonso Arinos tem um conto que eu acho maravilhoso, que chama-se Assombramento. Os tropeiros estão chegando num local de pouso e tem um casarão. E eles, ao invés de entrar no casarão para dormir, eles acampam fora do casarão. Você, mas por quê? Não, porque o casarão é mal assombrado. E aí o chefe da tropa, um arrieiro, disse, que é isso? Não existe isso de assombração, de alma penada. Eu vou passar a noite dentro do casarão e vou provar que não tem essa coisa de alma penada, de assombração, de nada disso. Padre Quevedo da... Exatamente. E aí ele vai, né, mas ele leva as armas. Ele leva os facões dele e tal, que é uma outra coisa comum deles, né, andar armado pelo sertão. E aí, o casarão, é como todo casarão abandonado dos mineiros, eu não sei se em outros lugares, mas aqui em Minas, por causa da poeira, você põe lençol em tudo quanto é coisa, né? Você põe lençol nos móveis e tal, né? E ele entra ali, não tem luz, e a primeira coisa que acontece é que um lençol branco esbarra nele, ele já puxa o facão, e aí ele começa a lutar contra os lençóis dentro da casa, e pisa numa parte do piso. Toda casa, casarão mineiro, tem o piso elevado, né? Você tem um porão embaixo para a tábua não apodrecer. E aí ele pisa numa parte que a tábua está podre e cai no porão. Né? Cai no porão e se estrupia todo. E no dia seguinte de manhã, que deu o arrieiro? Disse, não, as almas levaram. E aí, quando nós avisamos a ele. Exatamente. Aí quando descobrem ele, tiram ele todo estropiado, tem que ser carregado e tal, para sair da casa. E aí, evidentemente, que ele confirma todos os temores, porque... É sensacional essa história, é maravilhosa. Que uns lutam contra moinhos, outros lutam contra móveis, né? É isso. Maravilha. Vamos ver se o pessoal quer perguntar alguma coisa para a gente. O pessoal está ouvindo agora. Sempre é bom ter alguém da equipe quando o Afonso não está aqui. Né? Vocês estavam falando das o Afonso foi dormir. Vocês estavam falando das camadas, né, de leitura do Grande Sertão, porque dá para ler de
tudo quanto é ponto de vista, metafísico, etc. Mas eu fiquei pensando na vertente existencialista do Grande Sertão, né? Porque esse nonada, eu já tive uma aula sobre isso, em que a professora dizia que esse nonada era uma brincadeira dele com o ser e o nada, do Sartre, né? E aí, quando o Jefferson ficou falando dessa interioridade, né, desse questionamento da interioridade que o Grande Sertão provoca na gente, né, eu fiquei pensando quanto que vocês veem desse existencialismo no Grande Sertão, porque me parece que tem ali uma coisa bem forte. E uma outra leitura é a ideia de que o Grande Sertão nada mais é do que uma sessão de análise, né? Que tem um trecho em que ele diz: o senhor não repare que eu vou contar tudo misturado, mas é porque no pensamento não é assim. Quer dizer, isso é basicamente, né, como é que você vai fazendo as associações livres quando você está falando de uma análise, né? Queria que vocês falassem disso. Mas o sertão tem muito, assim, nos lugares como os sertões ou no lugar do interior, você tem ainda muito dessa coisa, de sentar à porta para contar histórias. As pessoas contam causos até hoje em qualquer lugar do mundo. Você está numa fila de banco, você está, sabe, dentro do metrô, as pessoas estão contando causos. Mas não tem diálogo, né? Porque há uma escuta e não uma conversa. Não, é contar causos, não tem diálogo. A pessoa fica contando ali. Em alguns momentos, ele quase sugere um diálogo, né? Porque tem momentos em que o Riobaldo responde a alguma coisa que o outro tenha falado, que você não sabe o que é, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que é uma... E tem também a ver, sabe, com a... Eu acho que tem também a ver com o resgate da oralidade, da tradição oral, da cultura oral. Porque nós estamos falando de um sertão, nos anos 40, onde praticamente todo mundo, até os donos de fazenda, eram analfabetos, né? Então, você não, é uma cultura muito oral, né? E você aproximar a oralidade da psicanálise é um passo pequeno, né? Quer dizer, é um córrego. Eu acho que a questão do existencialismo, eu acho que é muito provável, né, que o Guimarães Rosa tenha bebido da água do existencialismo, porque estava bem na época em que o Grande Sertão Veredas deve ter sido escrito também anos antes de ser publicado, então ele deve ter pegado toda aquela efervescência, né, do existencialismo, e principalmente do existencialismo do Sartre, que é um existencialismo materialista, né, material, e no livro que o Sartre explica, digamos assim, o que é o existencialismo, ele já começa se defendendo, dizendo que ele não é contra a religião, que ele não quer provar que Deus está morto. Ele faz uma defesa, assim, né? E eu acho que é um pouco o que segura o discurso do próprio Riobaldo, assim, né? Porque o conflito dele nem é saber se tem uma vida depois. O conflito dele é saber a existência, de fato, de Deus e desse pacto, né, que ele faz com o diabo. Mas me parece que é um existencialismo de ordem material mesmo, assim, ou seja, o metafísico que existe ali é o metafísico enquanto estamos aqui, né? E não esse metafísico cristão do depois, né? Mas é essa transcendência enquanto estamos aqui. E eu acho que nesse sentido o Nonada acho que tem muito diálogo com o livro do Sartre. Guimarães Rosa sem Deus. Guimarães Rosa sem Deus. Alguém mais? Aqui? Doutor Ricardo Prado. Imagina, doutor Nada. Eu queria fazer umas observações. A primeira é uma observação que eu queria ter feito, todas de cunho um pouco musical. Ontem eu queria ter feito uma observação em agradecimento a Paracatu, que eu vou aproveitar a fazer hoje, porque vocês mencionaram Afonso Arinos. Afonso Arinos tem um livro que eu considero uma maravilha, chamado Contratador de Diamantes, né? Que é uma obra, como a maior parte da obra dele é póstuma, porque ele morreu muito moço e tudo foi publicado, ou muito foi publicado, depois de 16, quando ele tinha morrido. E uma coisa que não se sabe, e já que eu estou na terra dele, eu quero render uma homenagem a ele, é que o Contratador de Diamantes foi usado por Francisco Mignone para compor uma das maiores óperas da história da música brasileira. Então, assim, Afonso Arinos, a música brasileira também tem uma dívida com ele, como a literatura brasileira tem.
além de outras dívidas. Mas uma coisa que eu queria observar é que quando eu era menino, eu vinha para Minas, para Ibiá. Ibiá é uma área que, há uns, sei lá, 4 horas daqui, é Triângulo Mineiro, mas já é uma transição para o Cerrado, já é um início de Cerrado. E quando alguém lá da parentada toda de Ibiá queria falar mal de uma terra, dizia, aquilo é um cerrado, né? Uma coisa seca, cheia de árvore torta e tal, muito ácida. Tinha lá uma conversa sobre isso. E um dia eu fui à fazenda de um parente, fui dar uma volta a cavalo, que era a grande paixão da meninice, e o cavalo se machucou. E eu tive que descer do cavalo e voltar puxando o cavalo para a sede da fazenda, pelo meio do cerrado. E a coisa que mais me chamou a atenção foi o silêncio do cerrado. Quer dizer, à noite ele é muito ruidoso, mas durante o dia ele é de um silêncio amedrontador, certo? É muito silencioso. E quando eu li O Grande Sertão, uma das coisas que mais me impressionou foi a amplitude dos silêncios do Rosa. Tem muito silêncio dentro da narrativa. Você agora citou um que me parece brilhante, quer dizer, ele está respondendo a alguém que você não ouve falar. Quer dizer, isso vem de um silêncio, isso não vem de um diálogo, mas vem de um silêncio ao qual ele precisa responder. Então, eu queria só fazer essa observação, e como eu sei que você tem um ouvido musical muito bom, pedir a sua observação sobre isso. Mas essa sua observação tem muito a ver com o meu romance O Pelo Negro do Medo, onde eu falo do silêncio, e é por pura influência de leitura do Guimarães. Como é que você constrói o silêncio na literatura, né? Porque o personagem masculino do Pelo Negro é um escritor, né? E ele namora uma música, né? uma compositora, e ele fala, olha como é que são diferentes os nossos silêncios, né? Tem um diálogo entre eles assim. Muito bom. Comentar alguma coisa, Jefferson? Uma perguntinha. A senhora não está escrita, né? Brincadeira. Saiu recentemente no Estado de São Paulo uma matéria sobre autores do Centro-Oeste, né? Eu fui uma das fontes para repórter, e estava Maria José Silveira, enfim, Fabiane Guimarães, e ela me perguntou sobre o meu próximo livro, porque o meu primeiro livro é ambientado, segundo, na verdade, né? Mas primeiro que sai para uma casa editorial maior, é ambientado no Centro-Oeste, em Goiás, uma cidade fictícia de Goiás. E ela me perguntou, você está escrevendo e tal? E o seu próximo livro também vai ser ambientado no Centro-Oeste? E eu falei que não. E eu notei que havia uma expectativa de que sim. Só que eu disse para ela, mas qualquer coisa que eu escreva vai ser atravessada pela minha experiência de uma pessoa sertaneja. Não importa o que eu escreva. Né? Mesmo que eu escreva sobre uma luta de boxe ou qualquer coisa. E me incomoda um pouco que haja essa expectativa de que o escritor, que não é do Sudeste, né, escreva necessariamente sobre aquele ambiente, aquela realidade e tal. Eu queria saber de vocês, né, o que esperar de um autor sertanejo, né, desse sertão cerrado? Jefferson? As perguntas difíceis eu achei que era para vocês. É o mesmo Olha, eu posso te contar a minha experiência com o Pelo Negro do Medo. Pelo Negro, a parte do sertão é uma parte memorial, é uma memória, né, do personagem masculino. E quando alguns meses depois que o livro saiu e tal, uma das coisas que mais me perguntava é o seguinte, mas por que você não ficou só na fazenda? Porque, tipo assim, por que você não ficou só no sertão? Não, porque, né, eu não posso escrever sobre o Rio de Janeiro, né? Entre outras coisas, eu moro no Rio de Janeiro. Quando eu escrevi o livro, eu já morava no Rio há muito tempo, né? Mas tem mesmo essa expectativa, e eu acho que isso tem a ver com o estigma do regionalismo. Isso que o Jefferson estava falando, quer dizer, se você é do Centro-Sul, né, do Sudestão aqui, você escreve uma literatura sobre o que você quiser, né? Eu também já vi um pouco de preconceito quando você fala de outros lugares. Quer dizer, eu tenho um crítico de literatura que reclamou de um conto que saiu numa coletânea, no qual tinha um conto meu também, porque a contista tinha localizado a história dela em Nova Orleans. Então, por que não pode, né? Então, eles vão delimitando, porque tem uma certa ideia de que cada um deve ficar no seu lugar, né? E aí, quando você sai do seu lugar, incomoda demais. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é justamente... Eu acho que também tem uma questão da precariedade da leitura, né?
Então, isso é um fator que pega muito, assim, sobretudo em determinadas, chamado crítica de jornais, resenhas. Você vê que eu me lembro que eu escrevi sobre um determinado livro e a autora me ligou, não tinha o telefone dela, atendi, falou, olha, desculpa, eu estou te ligando, eu pedi teu telefone fulano, mas você foi a única pessoa que eu vi que leu meu livro. E saiu em diversos jornais, assim, enfim. Lá atrás, pergunta... Mas só um comentário aqui da O seu Paulinha. crédito acabou, senhora. Não, só um comentário. O seu crédito acabou, entendeu? Sim, responda. Não, o que eu ia dizer é que esse tipo de questionamento, ele também serve para outros tipos de questionamentos que escritores negros, indígenas, mulheres estão acostumados, né? Que é esse questionamento de, então, o seu próximo livro vai ser sobre racismo? Ou já afirmam, né? O seu livro é sobre racismo. Eu disse, não, não é. Ah, o seu livro é uma denúncia? Não, não é. Você tem que estar sempre dizendo o que não é, né? E eu acho que por exemplo, eu não consigo imaginar um jornalista perguntando para o James Joyce se Dublinenses é um livro de contos regionalista. Não consigo imaginar um jornalista perguntando para ele, e aí, vai de novo ambientar em Dublin? Como é que é? Em Dublin? Como é que você vai fazer? Eu acho que é justamente... Esse livro tem mais de um dia, né? Como é o caso de Joyce, né? Esse livro tem mais de um dia. Joyce é aquele, né? Desse tamanho, um dia só. A gente não vai acabar essa mesa, porque daí eu vou fazer uma réplica de duas coisas. Mas vocês, o Guimarães, me corrijam se eu estiver errada, ele não ficou só no sertão, né? Sim. Não é sim. só, a gente não ia fazer essa pergunta para o Guimarães Rosa, mas o que você agora vai escrever sobre o Rio de Janeiro, Guimarães Rosa? Que o Guimarães é diplomata, é um homem branco, classe média, viajado, cosmopolita, tem todas essas camadas, né? Assim que vão blindar esse autor de ser questionado nesse sentido. Sim. Agora você pega uma mulher preta de uma região periférica ou de uma região que não é central, essas perguntas vão acontecer, né? E é importante que a gente esteja muito atento. E cada vez mais eu tenho ficado mais reativo assim, quanto a essas perguntas. Assim, né? Eu já estou aprendendo a responder o que eu quero. Assim, mas Jefferson, demora um pouco, mas a gente aprende. Assim, isso tem muito a ver também com o mundo artístico. Né? O ator nordestino, ele sempre faz nordestino, o ator negro vai sempre fazer papel de personagens negros escravizados, enfim, as mulheres empregadas domésticas e tudo mais. Lá atrás não fez pergunta ainda e nós viemos de longe só para vocês não fazerem pergunta, é isso mesmo? Não adianta só rir não, gente, tem que... Pronto, o herói do sertão agora, né? Aqui, vai aí. Obrigado, tá, amigo? De nada, obrigado a você. Na verdade, eu vou fazer uma observação sobre o que você mencionou. Aqui é só perguntas. Observações é na fila do lado. Tá bom. Brincadeira. Mencionar a receptividade é uma pergunta sobre a receptividade do Grande Sertão Veredas na crítica, a qual você aludiu anteriormente. A observação é breve. Existe um livro fabuloso de cartas, hoje de manhã a gente teve uma sessão de cartas, que se chama Cartas Perto do Coração, entre Fernando Sabino e Clarice. E vale a pena ler a receptividade de Clarice à obra do Grande Sertão. É uma carta de dezembro de 56, o livro foi publicado, salvo engano, em meados de 56, e ela fala assim, a coisa mais linda que eu já vi. Ela revela um alumbramento sobre o livro. Ela prossegue, é difícil imaginar se existe limite para essa criatividade. Então, assim, um testemunho da admiração de uma grande artista, uma grande escritora, talvez a maior do século passado, em relação a algo novo. Né? E ela termina com a frase que eu adoro, que é a seguinte, sou uma tola. Sinto uma tola. Quer dizer, ela dizendo isso. Eu queria saber de vocês, se vocês têm, isso me veio de memória, manifestações similares sobre a receptividade a Guimarães, nesse sentido de outros grandes escritores. Conhece? Teve muitos, né? Na verdade, ele foi muito bem recebido pela comunidade literária, pelos escritores, né? O problema todo era quanto tempo levou
para ele ser considerado o gênio que ele foi pela crítica literária, né? O Guimarães Rosa está numa esteira de autores que, de certo modo, fundam uma língua portuguesa, né? Então, você pega lá Camões, pega Fernando Pessoa, Guimarães Rosa, Walter Ugumãe, Mia Couto, Paulina Chiziane, né, que vão, digamos, tensionar e vão criar uma outra língua portuguesa. Então, até eu acho que o Guimarães Rosa é quase uma espécie de fratura mesmo da língua portuguesa, e eu acho que isso, de certo modo, também acaba influenciando na recepção, né, porque é um livro que causa estranhamento justamente por esse arranjo linguístico, que é um arranjo de quebra de paradigma gramatical, linguístico, de sentido, né? Então, eu acho que outros autores também causaram esse estranhamento, né? Esses outros autores, você pegando ali o Machado, né? Sim. Quincas Borba. Mas eu digo assim, mais no arranjo linguístico, no sentido mesmo mas ali tá da gramática. Há um abandono daquela linguagem romântica, né, que já estava... Né, que Machado se funda todo, né, sua literatura se funda toda na literatura romântica, primeiro período e segundo período, e daqui a pouco ele rompe, né, o modo de escrever, de Helena, Helena e a Garcia, mas é assim, é como se queimasse aquilo. Eu não quero ler isto, né, mais, né? Então, eu acho que é uma sequência, uma evolução da literatura que culmina, eu chamaria isso, uma evolução da literatura que culmina em Guimarães Rosa. Daí a estranheza inicial, o impacto inicial, assim, como é que eu posso ler este livro, né? Eu acho que foi um pouco disso, né? Como eu posso ler este livro? Por onde eu começo a ler este livro, né? E aí depois você vai ficando mais calmo, né? Assim, opa, né, dá para ler por aqui. Né? Então, acho que eu estou falando como leitor, né, do Guimarães desde o início. Eu levei muito tempo para ler o Guimarães Rosa. Eu abandonava ele sempre. Eu sou leitor desde os 12 anos, então, leitor precoce de Machado, Raul Pompeia. Esse livro eu era o aluno mais chato que tinha em sala de aula, porque a pessoa lê o livro tal, né? Então dava aquele período. Eu não, já li o livro, eu tinha lido o livro, eu tinha não sei o quê, então já sabia, então tinha um pouco disso, mas eu tive eu tive que envergar bastante a minha espinha para poder ler o Guimarães, até vencer, né, essa dificuldade toda. Mas o senhor já perguntou. Esse negócio da quebra de paradigma... Eu quero quem não perguntou ainda, que está lá atrás. Tem o senhor lá atrás. Está lá né? atrás. Lá atrás. Ah, lá atrás. Aqui, aquela madame lá. Ui. Aí eu posso mudar de ideia. Os Pix mais altos, por favor, é para o meu CPF. Os Pix mais baixos é para o celular. Lá. Para a gente terminar aqui, que já está no final. Vai ter um sorteio de livro, tá? Vamos inaugurar hoje um sorteio de livro. Oi? Boa tarde. Boa tarde. Acho que eu peguei a fila certa, né, da pergunta. Pegou. Meu nome é Graciele, eu sou daqui da terra mesmo de Paracatu. Hoje eu vivo em Brasília, sou da área de ciência política, como o professor Sérgio Abranches. Nem todo mundo é perfeito, a gente já sabe disso. E uma inquietude que me veio, assim, sabe, desde ontem, que eu queria ter feito uma outra questão que não vem ao caso agora na Fala Natureza, né, na outra palestra, assim, no outro debate, perdão. Mas uma inquietude que me veio agora sobre essa questão dos sertões e tudo assim, eu fico pensando muito, me veio até Milton Santos, territorialidade, essa territorialidade do sertão, do Brasil profundo, me veio também o Torto Arado, né, do Itamar, e como essa tradicionalidade vem se desfazendo, né? No livro mesmo a gente vê a questão dos jarés, da cultura tradicional, assim, né? E aqui também em Paracatu a gente vê a luta para preservar algumas coisas da nossa cultura, como a caretagem e tudo. E até na resposta de vocês, né, dos senhores, podem colocar, se é uma perspectiva meio saudosista a minha, eu queria saber as perspectivas de futuro para esse sertão, tanto na literatura quanto na vivência mesmo dos povos tradicionais, né?
como vocês veem essa questão assim, da destruição das culturas tradicionais, pelo esse momento do capitalismo que a gente está vivendo, pelo o agro, nessa assim, configuração que a gente tem agora, né, que passa tanto pelos territórios destruindo a natureza, como a massificação cultural. A gente vê em certas regiões assim, outras manifestações, até musicais, são abafadas por aquele sertanejo comercial que chega com tudo nas rádios e tudo. Então, é sobre isso que eu queria que vocês falassem um pouco. Obrigada. Aquilo é sertanejo mesmo? Ou quer dizer... Pois é, né? Mas a palavra inquietude já é uma palavra do sertão, né? A palavra inquietude já é do sertão. Obrigado, viu? Obrigada. Quem quer fazer primeiro? 1 minuto. Eu lembrei de uma definição do sertão, que não é do Grande Sertão Veredas, não é do Guimarães Rosa, mas é do Ariano Suassuna. Suassuna diz que o sertão é sonhoso. E acho que essa definição do sertão sonhoso, né, eu acho que dá assim, a dimensão da infinidade, da infinitude, né, desse lugar, desse espaço, né. E eu acho e acredito nisso, que a literatura é esse lugar sonhoso, e sonhoso no sentido não de delirante, mas no sentido de resistente, né? Aquela pedra, né, que o João Cabral fala, né? Essa pedra que nos ensina algo, essa pedra que nos ensina a resistência. Pedra do sono. A pedra do sono, né? Então, eu acho que, por mais que a gente tenha mecanismos, né, para conseguir resistir, essa tensão, e aí entra a questão do capitalismo, né, e ela sempre vai existir, né? Me parece que não é algo que irá se resolver, e talvez daqui a 30 anos, nessa mesma igreja, numa outra Flip Paracatu, 30 anos, então, as pessoas que estarão aqui podem estar discutindo ainda a mesma coisa, né? E por que vou estar discutindo? Porque há essa tentativa de apagamento, de aniquilação, mas, por outro lado, há também esse movimento de resistência. Né? E resistência não entendam como algo de denúncia pela denúncia, mas no sentido de que a literatura é anterior a isso. A literatura é anterior a muita coisa, e eu acho que é por isso que ela se sustenta, né? É por isso que eu acho que ela é sonhosa, né? No sentido do Ariano Suassuna. 10 segundos, porque ele roubou o teu tempo todo, tá? Por outro lado, o extermínio da cultura local faz parte do processo de extermínio do Cerrado como tal, né? Isso aí eu acho que quem melhor expressou isso foi o Warren Dean, quando ele escreveu a Ferro e Fogo, sobre a destruição da Mata Atlântica, né? Em que ele mostra que claramente a destruição do bioma está associada à destruição das pessoas que defendem o bioma, ou que vivem do bioma, porque ele tem que ser transformado em outra coisa, né? Então, hoje a gente sabe que a resistência dos povos tradicionais e da cultura tradicional faz parte da defesa do ecossistema, né? E eles são os únicos que vão ser capazes de nos dar o ensinamento necessário, o conhecimento necessário do bioma, para a gente fazer com que o bioma possa sobreviver e, ao mesmo tempo, garantir a sobrevivência daqueles que vivem no bioma. Maravilha. Eu diria que o sertão está para virar mar, e o mar para virar sertão, e talvez um não exista mais nem o outro, né? Bom, eu queria imensamente agradecer a todos e todas e todos que estão aqui presentes. Continue aqui acompanhando a nossa programação. Obrigadíssimo, viu? Todo mundo, as brincadeiras vão seguir adiante, porque estão no meu contrato, as brincadeiras, piadas e tudo mais. E nós destacamos aqui 2 pessoas pelas perguntas que fizeram, que vão ganhar o nosso brinde. Madame Franciele, uma delas, por gentileza, pode já chegar até aqui. O intérprete, a gente está falando de interpretação, intérprete de borboleta. E doutor, por favor, aqui, da pergunta ali atrás, do óculos.
Eu disse, quem fizesse perguntas bonitas ganharia brinde, né? Eu disse, vocês não acreditaram em mim. Tem? Já. Oi? Então, se tem, já me dá aqui, por favor. Eu quiser ir autógrafo aqui mais adiante, tá bem? Olha, brigadíssimo. Obrigado pela participação, tá bom? Pessoal, o meu é mais caro. O meu é mais caro do que o do Jefferson. Quer trocar pelo Toda a Fúria? Quer trocar? Não? Se você trocar, eu não falo mais com você. Ele não gosta de qualquer literatura. Gente, brigadíssimo. Até daqui a pouco.